Bom, boa noite a todos, não só aqui do Sul, mas por este Brasil lá fora que nos assistem. É uma honra muito grande. E eu vou começar, colegas, com os agradecimentos, que são muitos. Além dos 3 ilustres palestrantes, né? Grande doutora Maria, nossa presidente da Comissão Nacional por Excelência, aliás, de quem partiu o comando dos eventos regionais, que deveria ser uma live, mas como nós temos aqui nossos grandes juristas, eu não poderia deixar de trazer também o nosso Bruno, que é vice-presidente da comissão. Doutora Cláudia, vice-presidente da Nacional, mas com muita honra também faz parte da nossa comissão. Né? Agradecer à OAB por ter nos dado todo esse suporte, né? Toda a assessoria de comunicação, eventos, secretaria das comissões, mas nesse exato momento eu tenho que, sem desmerecer os demais, que eu não vou citar porque são muitos, mas a nossa querida Adriana, que vai nos acompanhar durante todo o evento. Então, qualquer coisa, a gente dá um grito de socorro e ela tenta resolver à distância. Bruno e Cláudia estão com acompanhamento, eu também, né? Porque sabe como é que é. Também devemos um agradecimento muito especial à nossa querida secretária-geral da Comissão Nacional, doutora Luciana Ateniense, que lá das Alterosas nos ajudou a realizar esse evento. Obrigada, Luciana. Também agradecer aos nossos colegas que estão assistindo, né? Aqui de Porto Alegre, das subseções, né? Os presidentes das comissões, não só daqui como os de todo o Brasil, grandes companheiros de jornada, né? E aos colegas aqui da Comissão Estadual e da Comissão Nacional. Hoje, o que nos traz aqui, resumindo, consumidor versus pandemia, ou seja, direito do consumidor em tempos de pandemia. Já o direito do consumidor já vem nos trazendo algumas preocupações e necessidade de algumas atitudes. A pandemia veio de avalanche, nos pegando de surpresa. Um inimigo invisível, que ainda os especialistas não sabem exatamente como tratá-lo ou como refutá-lo, e nós estamos aqui. No meio disso tudo, semi-encarcerados e com a situação econômica do país merecendo cuidados, frágil e preocupante. E com isso tudo, nos leva aos problemas do direito dos consumidores, ou aos problemas que os consumidores estão enfrentando. E não são poucos, né? Porque pararam escolas, bancos com horário reduzido, escritórios e empresas fechados, e uma série de situações nada agradáveis. Sem perder de vista que não podemos quebrar o país e que os fornecedores também
deverão ter a sua chance, mas nós temos que nos preocupar e muito com os consumidores. Tá? Como manter a sua família, como pagar a escola dos seus filhos, como pagar as suas dívidas bancárias, né, doutora Cláudia? Né? O superendividamento que já assolava o país, ele, digamos assim, teve uma piora, né, agora nesses tempos. Uma série de situações que temos que enfrentar, tentar resolver e defender. Né? Nós temos o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é uma lei maravilhosa, mas nós estamos numa situação muito difícil que teremos que achar a luz no fim do túnel. E se Deus quiser, acharemos, porque o brasileiro nunca perde a esperança. O brasileiro está sempre esperançoso e sempre achando que lá no fundo, lá no fim vai dar certo. Não vou tirar o tempo dos nossos maravilhosos palestrantes, pedindo vênia a doutora Cláudia e o doutor Bruno. Vamos começar pela nossa chefe nacional, seguindo pela doutora Cláudia, e doutor Bruno, como um excelente cavalheiro, dará lugar às damas e ficará para o fim. Eu vou pedir licença para apresentá-los em síntese, nesse exato momento, que depois nós poupamos tempo e passamos direto à palavra. Aceitam, colegas? Doutora Maria Miranda, lá das Alagoas, presidente da Comissão do Consumidor do Conselho Federal, mas que também faz parte da diretoria da sua seccional. Saiu do Conselho Federal para assumir um posto de muita importância na sua seccional, que lhe pediu socorro e ela foi. Doutora Cláudia Lima Marques, nossa grande mestre, todos conhecemos, todos sabemos de quem se trata, mas aqui para nós é a vice-presidente da Comissão Nacional, com muita honra, nossa colega no Conselho Estadual e também na comissão daqui. Os predicados de todos nós já sabemos. Então, hoje vamos informar os postos de cada um. Doutor Bruno Miragem, tão jovem e uma sumidade, né? Também professor, né? Grande companheiro da professora Cláudia, né? Atualmente exercendo um cargo numa secretaria especial, exatamente instalada para combater o coronavírus, e está saindo muito bem, né, professora Cláudia? Está saindo muito bem. Grande colega de comissão, vice-presidente da nossa comissão estadual. Olhem a inversão das coisas, eu sou a presidente e ele é o vice. Mas, junto com a doutora Cláudia, nosso mentor intelectual da comissão. E a cada um de vocês, três em especial, agradeço esse horário, as suas famílias e os senhores aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar com a doutora Maria? Fone, Maria. Som. Prazer enorme estar aqui com vocês.
São três pessoas que eu admiro muito como intelectuais, como juristas, como defensores do consumidor. Mas, acima de tudo, eu admiro como pessoas. Porque vocês, para mim, são três pessoas admiráveis, sabe? Pessoas assim grandiosas, de um grande espírito, e grandes companheiros nessa nossa batalha na defesa do consumidor. E, para mim, é uma honra ter vocês como amigos, sabe? Para mim, são amigos queridos e especiais para mim. E que foi o direito do consumidor que trouxe vocês para a minha vida. Então, são os benefícios da defesa do consumidor que, além de todo esse aprendizado, de toda essa luta, todas essas conquistas que nós temos, nós ainda temos o privilégio de encontrar amigos como vocês. Então, para mim, e como você fala, Tereza, você tem o Bruno Miragem e eu tenho a Cláudia Lima Marques. Então, nós temos, assim, uma situação bem, bem diferente de todas as outras comissões, né, minha amiga? Ter uma doutora Cláudia Lima Marques como vice, você um Bruno Miragem, não é para todo mundo não, né? Então, Me desculpa, mas eu tenho os dois aqui. Mas ela é a titular da Comissão do Consumidor, viu? Bom, mas vamos à pauta. O que nós vamos trazer hoje para discutir é a questão dos transportes aéreos. E o que nos motivou a trazer essa questão hoje para discussão? Porque ontem nós lançamos pelo Conselho Federal, pela Comissão de Defesa do Consumidor, no Conselho Federal, a nossa cartilha, que é a Cartilha dos Passageiros Aéreos, elaborada pela doutora Luciana Ateniense, que é a nossa secretária-geral, mas também coordena a pauta dos transportes aéreos, com a colaboração da Ana Cristina, do Augusto Barbosa, do Vitor Hugo, de Santa Maria, e da Priscila. Então, foi um trabalho maravilhoso e que ontem foi publicado. Então, nós trouxemos essa pauta hoje exatamente para isso, para trazer essa nossa publicação e também falar um pouco sobre transporte aéreo, não necessariamente o que está na cartilha, certo? Mas a situação hoje mundial que nós estamos passando, que é uma situação com a saúde, que é muito preocupante no mundo inteiro, uma situação globalizada e que afetou a economia do mundo inteiro, não só do Brasil, que está já afetando muito, mas também do mundo inteiro. E que uma das empresas, uma das categorias mais afetadas, com certeza, foi as empresas aéreas, né? E que isso não tem precedentes, esse prejuízo e essa queda que o transporte aéreo trouxe para a gente, porque as bolsas de valores despencaram, né? Então, tudo são situações totalmente inusitadas na nossa vida, né? E no mercado financeiro, na economia, enfim. E que, sem sombra de dúvidas, esses setores, o que mais foi afetado exatamente foi as empresas aéreas, e que traz não só para a empresa aérea em si, mas para todos os setores de alimentação, de empresas, agências de viagens, até as fábricas de aeronaves teve uma certa repercussão, porque foi suspensa a fabricação, e o pior foi exatamente para os setores, o setor hoteleiro, o turístico, tem cidades locais no mundo que vivem em função do turismo, como é o caso da minha cidade, Maceió, Alagoas, é uma cidade que tem uma economia basicamente do turismo, e outras no mundo inteiro. A Europa teve isso, uma repercussão muito negativa dessa pandemia no aspecto turístico. E, em virtude disso, o que é que nós tivemos essa situação? Foi o que nos estimulou exatamente a trazer essa cartilha em virtude dessas situações que deu um impacto grande e que trouxe um reflexo ao consumidor, né? E que nós não temos expectativa, a expectativa, inclusive, é negativa nesse setor, porque no ritmo que nós estamos, dificilmente o setor aéreo vai se recuperar com brevidade, não vai. Primeiro porque a maioria já está, ou teve um impacto grande em termos de perdas, como também teve já anunciando algumas que vão falir,
né, que estão fechando e tal, a maioria das aeronaves no pátio, em todos os aeroportos do mundo, tem uma repercussão muito negativa para todas as suas economias. Né? Aqui no Brasil, a situação é tão conflitante como, porque a Azul, que é uma das que está em melhores situações, mas mesmo assim teve uma perda de 82% no seu valor de mercado. A Gol perdeu 65% e a Latam 45% do valor de mercado. Isso representa muito para as empresas aéreas. Né? A IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, diz que a perda de 113 bilhões de dólares. Então, isso é uma repercussão negativa. Eu acredito que de todas as empresas do mercado foram as que mais sofreram. E isso trouxe um reflexo ao nosso mercado interno também, né? Porque, inclusive, ela teve perdas de voos. Né? 80% dos voos internacionais, 85% dos voos internacionais eles foram cancelados, e os voos internos da malha viária brasileira, 50% ou mais foram cancelados. Isso informações do próprio governo brasileiro. Então, isso é o que nós estamos sentindo do impacto que houve das empresas aéreas, o que gerou a insegurança para os nossos consumidores, porque não havia uma regulamentação. Né? A gente, como sempre sabe, a ANAC ela sempre foi um pouco negligente com relação à defesa do consumidor, porque ela sempre foi um pouco mais pretensa a defender as empresas aéreas. Não é de hoje, é lamentável, nós lamentamos muito que as empresas aéreas estejam nessa situação, porque nós precisamos das empresas aéreas para a própria comunicação do país, para a própria evolução do país. Né? As empresas aéreas prestam um serviço essencial num país continental como o nosso, que é o Brasil. Nós desejamos a recuperação breve dessas empresas aéreas, mas também sentimos que não é de hoje que as empresas aéreas, com o apoio da ANAC, ela sempre veio em detrimento do direito do consumidor. E várias coisas, porque a Comissão Nacional, como você bem sabe, querida doutora Cláudia, que nós acompanhamos desde a gestão passada, todo o trabalho que nós fizemos com relação à resolução 400 e outras questões. Mas não é que, nesse momento, nós queremos, ao contrário, tanto que estamos, de todas as formas, tentando equacionar a situação, que seja favorável principalmente ao consumidor, que é o mais vulnerável, mas também às empresas aéreas. E nós, nesse contexto, o que nós estamos sempre propondo é que haja conciliação. A conciliação entre o consumidor, as empresas aéreas, as agências de viagens, aos hotéis, enfim. Né? Então, é isso que nós sempre estamos propondo. E por isso que nós trouxemos a sugestão da Luciana Ateniense, e com toda a sua capacitação nessa área, criamos a cartilha do passageiro aéreo, onde ela traz várias recomendações. É uma cartilha que é muito legal, e como eu falei, ela fez com a colaboração dos colegas que nós citamos, que é o Augusto, de Poços de Caldas, a Ana Cristina, de Juiz de Fora, o Vitor Hugo, de Santa Maria, a Priscila, de BH. Então, foi uma equipe que ajudou, colaborou com a Luciana na confecção dessa cartilha, que ela é uma cartilha fantástica. São 17 perguntas e com as respostas, que é exatamente baseada no que hoje, na vivência, no momento que nós estamos vivendo, onde levanta todos esses questionamentos que está deixando o consumidor em dúvida, mostrando a vulnerabilidade do consumidor aéreo junto às empresas aéreas. Então, é uma cartilha que ela tem 17 perguntas e 17 respostas, bem esclarecedoras, de um vocabulário simples, e que vai atender a toda a expectativa de todos os consumidores. Né? E é dividido em 9 tópicos, e esses tópicos se referem a informações gerais sobre a medida provisória 295, que
que trata, que é uma medida provisória que trata exatamente dessa situação, assistência material, com relação à questão de alimentação, hospedagem, essas coisas nas circunstâncias de cancelamento de voo e tal, a comunicação prévia de voos em torno de cancelamentos, o cancelamento com a negativa de remarcação, o cancelamento de reembolso, de milhas, enfim. É uma cartilha que ela traz todas as informações de uma forma bem didática, bem simples e acessível a todos os consumidores. É de suma importância que todos os consumidores acessem o site do Conselho Federal, que é lá que ela está, e vai esclarecer bem, é o nosso propósito, trazer informações ao consumidor para que ele, exatamente para que nós temos uma grande preocupação com a judicialização. Somos advogados, mas entendemos que o Poder Judiciário também está muito amarrotado, e isso, às vezes, você entra com a demanda judicial e ela é muito morosa, e não vem dentro da expectativa que você espera. Então, nós propomos sempre a conciliação, principalmente nesse momento de pandemia, né, no momento que está um caos, onde há uma dificuldade de todos, seja o mercado, a economia está em dificuldade no mundo inteiro, então é um momento que nós temos que entrar, então, tentar de uma forma conciliatória, que seja bom para as partes. Né? A judicialização, inclusive, já está havendo judicialização com relação a essa questão, com relação à medida provisória 295, que é com relação à questão dos parcelamentos de 12 vezes. Uma empresa, uma agência de viagem em Minas Gerais ingressou com ação porque a empresa aérea ela exige que a agência de viagem repasse integralmente o valor, mas a empresa aérea repassa para o consumidor em 12 vezes. As empresas aéreas não estão determinando as agências, que são exatamente as intermediárias, que façam esse repasse parcelado também. Então, houve uma demanda judicial em Minas Gerais, e que já houve uma decisão judicial no sentido favorável para a agência de viagem, que o reembolso seja da mesma forma que está na medida provisória 225 parcelada. Né? Porque, realmente, as empresas aéreas estão com dificuldades, estão quebrando, mas as agências de viagem também estão com grande dificuldade, elas estão passando pelo mesmo processo, porque uma está interligada à outra. É muito mais comum o consumidor comprar seu pacote de viagem através da empresa, da agência de viagem, do que mesmo da empresa aérea. Né? Então, só mais as viagens de negócio é que são compradas mais pelo site, diretamente no site, mas viagens de passeio e lazer geralmente são feitas nas agências de viagem, onde se compra com muita antecedência os pacotes de voo, de passeios, de hotel. Né? Então, são nessas circunstâncias que as agências de viagem estão tendo um prejuízo grande. Então, é quando nós propomos exatamente que haja essa conciliação e haja esse acerto assim, com as empresas aéreas e as agências de viagem. Né? Então, nós mostramos também que, dentro dessa circunstância, vai haver uma nova situação para as empresas aéreas e para os consumidores aéreos. Né? Inclusive, já houve uma decisão aí, uma resolução da Organização de Aviação Internacional para a questão de bagagens, que agora, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, as pessoas já não vão poder mais levar bagagens para botar naquela cabine acima da poltrona. Elas terão que levar ou mochilas ou sacola de mão, bolsa de mão, que possa colocar no chão à frente da sua poltrona, que já são medidas com relação à proteção da pessoa para não haver um contato físico maior, como também restrição de sanitário, restrição de alimentação. Então, nós vamos viver um novo mundo, novas circunstâncias, né? E para que a gente viva essas novas circunstâncias, nós também precisamos mudar. E nessa mudança é trazer exatamente, a tentar entender a situação do outro. Eu acho que uma hora nós somos defensores do consumidor, porque o consumidor é vulnerável,
é o mais vulnerável, e mais do que nunca ele se encontra numa situação de vulnerabilidade muito maior, porque se nós olharmos pela política do Brasil, eu falo mais agora no sentido do Brasil, se nós verificarmos a política brasileira, as nossas agências reguladoras, elas têm um empenho muito maior na defesa das empresas e do mercado do que mesmo do consumidor. Todas elas. Todas, a ANAC, a Anatel, enfim, todas as agências reguladoras, elas têm eu digo até uma pretensão mais de defender o mercado do que defender o consumidor. O consumidor só tem nós que somos advogados consumeristas, nós que estamos integrados nessa defesa do consumidor nacional, da Comissão do Consumidor, os juristas com as suas doutrinas e seus posicionamentos a favor do consumidor. Então, é pouco para o consumidor. A defesa do consumidor é pobre, porque só somos nós, e que nós nem sempre temos tanta força para isso. E as agências reguladoras, que entendem do mercado, elas estão em contato com aquelas empresas com quais elas trabalham, os setores que trabalham, então elas poderiam muito bem ter uma regulamentação mais séria, mais convicta em favor do consumidor. Mas não existe, não existe. E assim acontece com as empresas aéreas. As empresas aéreas, inclusive, estão recebendo verbas dos governos, não só brasileiro, mas de vários governos de outros países da Europa e tal, para que elas não se sufoquem. Elas estão recebendo socorro. Tudo bem, não sou contra, absolutamente, não sou contra essa ajuda dos governos, porque é necessário, é importante, mas o consumidor não tem essa ajuda. Né? Então, já que as empresas têm essa ajuda, elas também teriam que ter uma consciência maior na defesa do consumidor, e para que o consumidor fosse amparado devidamente, de acordo com o próprio Código de Defesa do Consumidor, com a resolução e com a medida provisória que foi. Enfim, então é essa a nossa preocupação. Outra preocupação que hoje nós também temos, a Comissão de Defesa do Consumidor, e que a doutora Cláudia acompanhou esse trabalho nosso, que foi com os brasileiros que estão fora do Brasil, porque as empresas aéreas às quais houve o contrato de compra e venda da passagem de ida e volta, elas não tiveram cuidado e o zelo com esses passageiros. Muitos brasileiros ainda estão fora do Brasil. Nós conseguimos, através de muita conversa, junto ao Ministério das Relações Exteriores, ao próprio Ministério da Justiça, nós conseguimos trazer alguns brasileiros do Canadá, dos Estados Unidos, mas não porque as empresas aéreas facilitaram, não. Houve praticamente perda dessas passagens aéreas, porque quem providenciou tudo praticamente foi o governo brasileiro. Só que ainda tem muitos brasileiros fora do Brasil e que foram cancelados os voos e as empresas aéreas não tomaram nenhuma providência, não tiveram nenhum cuidado com esses passageiros, nem no sentido de ter uma assistência material, nenhuma, nem moral, nem emocional. Os brasileiros muitos brasileiros na Argentina, tem um grupo de argentinos, de brasileiros na Argentina, loucos para vir para o Brasil, passando necessidade. Outro grupo ainda no Canadá, são muitos, e as empresas aéreas. Tudo bem, existe ainda a dificuldade das fronteiras fechadas. Né? Muitos países estão com as fronteiras fechadas, o que impossibilita também esse retorno. Né? Até para as empresas aéreas brasileiras irem buscar. Mas se houvesse um trabalho de comum acordo com o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, e uma boa vontade das empresas aéreas, eu acho que esse problema seria amenizado. Mas, infelizmente, as empresas aéreas não tiveram o cuidado e essa atenção com os brasileiros que estão fora do Brasil. Né? Então, é isso que nós sentimos, essa dificuldade das empresas aéreas. Esperamos que passe essa situação de pandemia e que as empresas aéreas se recuperem, que voltem a ter consciência de que precisa do consumidor para que, aliás, mais do que nunca, eu acho que as empresas aéreas vão precisar do consumidor, porque elas só vão retornar ao mercado da forma ativa que eram
se tiver consumidor. Então, vou ter que oferecer, vai ter que ter um tratamento especial e oferecer melhores condições ao consumidor, respeitando os direitos do consumidor, para que, então, elas retomem o mercado com toda aquela força que elas sempre tiveram, né? Mas, acima de tudo, respeitando os consumidores, né? Então, eram essas poucas palavras que eu queria, porque eu não quero muito falar em termos de direitos dos consumidores, do que cabe ao consumidor reivindicar, ou procurar a justiça, ou procurar as empresas. Então, as orientações para os consumidores se encontram todas na nossa cartilha, e eu não quis aqui adiantar o que está, esses direitos, exatamente para estimular todos os consumidores e aqueles que estão nos ouvindo, a ir lá no site do Conselho Federal da OAB, verificar todas essas questões que estão pontualmente na nossa cartilha, para que esclareça todos esses direitos. Então, muito obrigada. O som, Tereza. Não se ouve, Tereza. Liga o som. Agora deu. É que às vezes o comando não obedece. Eu vou pedir licença para a doutora Cláudia e para o doutor Bruno para fazer 2 rápidos pronunciamentos. Em primeiro lugar, um agradecimento para o assessor da Cláudia e do Bruno, o Anderson, né, que ficou na linha de frente da montagem, junto com o Carlos Fernandes Meixe, meu filho, que também ficou aqui me ajudando. E esses 2 merecem um agradecimento muito especial, né? Nós temos 3 aqui na linha de frente conosco, a Adriana, o Anderson e o Carlos. E o segundo pronunciamento é um aviso. Esse nosso evento está sendo gravado. Então, quem quiser, ele depois ficará lá na Ordem, como é que é? No canal do YouTube da Ordem. A quem interessar, pode acessar. Então, de imediato, porque o tempo urge, nós temos limite, né? Nós ocupamos uma sala que tem horário para ser entregue, então vou passar para a professora Cláudia antes do professor Bruno. Doutora Cláudia, eu posso falar só uma palavrinha? Por favor, Maria. Eu queria agradecer ao presidente da OAB Seccional Alagoas, ao nosso Ricardo Bé, que abriu, né, entrou nesse projeto. Sem o apoio dele, com certeza, nós não estaríamos aqui. Também quero agradecer, quero cumprimentar o nosso tesoureiro, né, do meu colega de tesouraria, que é o André Luiz. Até agora há pouco eu estava em reunião com eles. E quero mandar um abraço para um amigo muito querido, que ainda hoje eu falei com ele, que é o Paulo Valério. Né? Então, e cumprimentar todos os outros amigos, em nome dele, cumprimentar os outros amigos que eu tenho aí em Porto Alegre, como a Sandra e outros queridos. Muito obrigada. Paulo Valério é amigo de todos nós, né? É, amigo querido. E não é de hoje, grande companheiro de jornada. Professora Cláudia. Muito obrigada. A palavra é sua. Eu gostaria de agradecer a possibilidade de estarmos aqui todos juntos, né, em tão grande número, na pessoa da nossa presidente, Tereza Meixe, da comissão aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e a nossa presidente da Comissão Nacional, aqui da Maria Miranda, né, que é uma liderança que teve essa ideia tão bonita de fazer várias lives com vários, vamos dizer, comissões, colégios, né, para tentar, apesar da distância, aproximar a todos que fazem a defesa do consumidor, né? E nesse ponto, agradeço também a presença do querido colega de escritório, Bruno Miragem, né? Nós estamos separados
Eu estou no interior, ele está em Porto Alegre, né? Mas, de qualquer maneira, unidos sempre, trabalhando, né? Tão bonito isso. Acho que, como disse bem a doutora Tereza e a doutora Mariel, o brasileiro, ele enfrenta as coisas, né? E, nesse ponto, o meu tema não é dos mais agradáveis, é o superendividamento dos consumidores, mas me parece que o projeto de lei 3515, né, que é de atualização do Código de Defesa do Consumidor, ele está avançando muito devagar, né? Nós queríamos todos que fosse muito rápido, né? Mas não custa ocupar esses momentos para falar sobre o superendividamento, como a impossibilidade global dos consumidores de boa-fé fazerem frente às suas dívidas, que nesse momento de pandemia é ainda maior, e esse remédio, né, essa verdadeira vacina, que seria aprovar na Câmara dos Deputados, já foi aprovado no Senado, o projeto de lei 3515. Bem, eu dividirei essa minha breve fala em duas partes. Primeiro, por que devemos aprovar, por que a ordem, e todas as comissões nacionais têm feito vídeos, né? A Marielle já me passou vários vídeos da comissão do Ceará, de outras comissões nacionais, em que os membros da Comissão de Defesa do Consumidor, todos eles se manifestam a favor da aprovação desse projeto de lei. E, numa segunda parte, então, o que está faltando, o que ainda podemos fazer nós, advogados, para solucionar esse problema do superendividamento dos consumidores. Bem, quanto à primeira parte, o que esse projeto prevê? Ele é um projeto sobre conciliação em bloco, que combina muito com a nossa época, né? Ele foi gestado numa comissão de especialistas chamadas pelo Senado Federal. E em 2012, depois de 6 meses de negociações com a FEBRABAN, 35 audiências públicas, várias outras audiências técnicas, desculpe, várias outras audiências públicas, sob a presidência do eminente ministro Antônio Herman Benjamin, nós fizemos esse texto de consenso, né? Eu atuei como relatora geral do projeto. E o texto de consenso, ele aproveita muito dessas experiências piloto, como tem no Rio Grande do Sul, né, que faz uma homenagem às magistradas Clarissa Costa de Lima e Karen Bertoncello, né, e toda a magistratura do Rio Grande do Sul, que incorporou essa ideia de uma conciliação em bloco, né? O que tem de diferente nisso e interessante nisso? Diferente porque nós conhecemos a conciliação individual e as ações coletivas. O Código de Defesa do Consumidor tem uma parte sobre ações coletivas, né? E afirma que tudo deve ser utilizado para a proteção do consumidor. E conhece até mesmo a Convenção Coletiva de Consumo, que está no artigo 107, que também é um instrumento bem interessante. Mas a conciliação em bloco, essa não existe no nosso processo civil, né? Então, ela precisava de um start, que foram esses projetos piloto, que hoje existem no Brasil inteiro, mas começaram no Rio Grande do Sul, aqui no Tribunal de Justiça, foi o primeiro que, na sua consolidação de normas, artigo 107 ou 104, não me lembro bem, inclui essa possibilidade de uma carta convidar todos os credores para, numa audiência paraprocessual, né, anterior ao processo, eles ali tentarem um plano de pagamento, uma conciliação em bloco. E é muito exitosa essa conciliação, justamente porque, ao fato de estarem todos juntos, se verifica que o que quer o devedor é pagar. E quando ele vai renegociar com o outro separadamente, ou nesses feirões de dívida, ele acaba comprometendo em demasia o chamado mínimo existencial. Então, esse modelo que foi, vamos dizer, copiado pelo Rio Grande do Sul, utilizado nesses projetos pilotos, e que está hoje no projeto 3515, é o sistema francês, chamado de reeducação. E, diferentemente do sistema norte-americano, que é chamado de começar de novo, fresh start, o sistema francês, ele prevê essa audiência em bloco, com todos os credores,
Lá é feito já hoje, até mesmo não presencialmente, são apenas planos de pagamento, e como eles têm 3 conciliadores, né, o Banco da França, um representante dos consumidores e um da magistratura, a coisa flui mais facilmente. Nós fizemos uma adaptação e aqui são pessoas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o PROCON, como o PROCON São Paulo, a Defensoria Pública, uma Defensoria Pública do Rio de Janeiro, são os projetos pilotos mais famosos, né? E que assume esta figura do conciliador. Ou mesmo o magistrado, né? Os servidores que tão bem realizam essa tentativa de conciliação. E esse plano, ele preserva o mínimo existencial. E aqui está, eu diria, o segredo do sucesso desses projetos pilotos e do projeto 3515. Se a conciliação não é possível, porque a pessoa está em dia, muitas vezes ela está em dia e não há conciliação, os credores não vêm, ou ela está desempregada e às vezes ela tem dificuldade de fazer um plano de pagamento muito grande, né, em virtude do desemprego, ela precisa limpar o nome para poder ser reintegrada, então aí dá um certo delay, né, no sentido do pagamento. Algumas vezes esse acordo não acontece. E, nesse caso, o projeto prevê um plano compulsório, aí judicial, porque realmente temos que recorrer, nesse caso, ao judiciário. Bem, mas o projeto não se reduz apenas a essa parte. O projeto tem as melhores práticas mundiais e de prevenção do superendividamento. Eu sempre digo que crédito, e crédito em abundância, agora aumentamos a liquidez dos bancos para combater a pandemia, mas sempre é uma moeda, né? Vai girando, consumo e crédito, um dia cai. Cai por quê? Geralmente, os principais chamados acidentes da vida, né, são justamente redução de renda, 28%, o problema do desemprego, no caso dos nossos dados empíricos, né, nós estudamos 5 anos dessas audiências, mais de 15 mil credores, mais de 6 mil audiências foram estudadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e realmente o desemprego no superendividamento é uma causa maior, né? E agora está aumentando muito no país também com a Covid. E o terceiro maior, vamos dizer, acidente da vida que leva ao superendividamento é doença ou morte na família, 20,8% dos casos. Então, é 28%, 26%, 20%. Então, a grande maioria, ela realmente, hoje, na pandemia, está ocorrendo em grande quantidade, né? A MP 936 acaba de passar com uma redução de renda importante para todas as carreiras e uma possibilidade de aumento do consignado, que vai ser a 40,5, quer dizer, 45, né? Dos 30 mais 5 do crédito, agora vão ser 45, quase a metade, né? No estado do Rio Grande do Sul, se permite a consignação de 70% da renda das pessoas, né? Então, a pessoa fica com uma disponibilidade pequena de 30%. Bem, então, quais são as melhores práticas mundiais de prevenção do superendividamento? A primeira que eu queria destacar é justamente essa, de considerar que o superendividamento não é um pecado individual, né? Mas uma circunstância da sociedade de consumo. Isso os norte-americanos já têm desde o século XIX, né? E a Europa já conhece desde do anos 70, final de 78, melhor dizendo, lá na França, né? E outra coisa importante é justamente essa ideia do crédito responsável, né? Inverter um pouco essa ideia que é bom ter uma dívida. Não, a gente tem que... A cultura não deve ser da dívida, da exclusão das pessoas, né? A cultura tem que ser do pagamento. Por isso, não há perdão de dívida no projeto 3515. Nos Estados Unidos, na Europa, existem perdão de dívida, mas aqui não. Nós vamos começar com um plano de pagamento, em no máximo 5 anos, pagando primeiro os pequenos e aqueles que podem esperar um pouco mais serão pagos depois. Mas nas melhores práticas está a ideia da informação, da responsabilidade dos pastinhas ou dos intermediários, diminuir esse assédio de consumo aos idosos, aos servidores públicos, aos analfabetos,
Não é que eles não possam ter crédito, mas tem que ter um crédito com segurança e um crédito responsável. Nós precisamos melhorar o nosso, vamos dizer, a nossa prevenção. E tem também tinha duas regras sobre publicidade, uma publicidade infantil, né, porque muito dos gastos das famílias vem da publicidade infantil, mas essa foi retirada. Mas publicidade, juros zero, crédito facilitado, isso também, se fosse verdade, né, mas não é verdade, e não se poderá mais, vamos dizer, ocultar os perigos do crédito e do superendividamento. E, por último, uma conexão entre o contrato principal de crédito e o contrato acessório de consumo. Então, esse projeto muito sólido, eu acho que ele é vital agora, não só eu, como o Brasilcom, que lançou essa bela campanha, hashtag aprova 3515, né, que já tem tido muita repercussão no parlamento. Nós todos acreditamos no movimento consumerista como um todo, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom também, doutor Luciano Tinha, aqui, que deve estar nos escutando, e também acredita que o projeto 3515 deve ser pautado, já um pedido de urgência, e aprovado, porque ele traz o remédio, não é? E a vacina. A vacina é a prevenção do superendividamento. Mas agora, na pandemia, nós precisamos mesmo de um remédio, porque no último mês, 91 milhões de consumidores deixaram de pagar alguma das suas contas, né? E 66,6% das famílias já estão endividadas, sendo que a metade, são 62 milhões de pessoas, né? Sendo que a metade, 31 milhões de pessoas já estão super endividadas. Então, urge essa aprovação. Eu queria pedir a todos que nos escutam, em grande número, né, que participassem desse movimento, desse momento cívico nacional, que é da atualização do Código de Defesa do Consumidor. Como afirmou a nossa presidente Maria Miranda, se pensa muito nas empresas, né, mas elas venderão para quem? Nós vamos abrir os shopping centers para quem, né, se ninguém tem mais confiança? E o Banco Mundial já falou que nós, em 2012, né, no seu relatório, que todos os países que enfrentam uma crise financeira, nossa, agora é sanitária e financeira, eles precisam de uma lei semelhante. Então, considero que é a hora, precisamos nós defender os consumidores e ter coragem de pedir aos nossos deputados, pedir aos nossos senadores, aos nossos presidentes, né, que telefonem, que realmente subam essa hashtag, aprova 3515, né? E nós temos que fazer uma avalanche digital, uma verdadeira guerrilha digital para que esse caldo de pedidos, né, leve à sensibilização do nosso parlamento. Aprovado por unanimidade no Senado, é a hora de aprovar por unanimidade na Câmara dos Deputados. Tomara que isso ocorra brevemente e que a gente possa enfrentar melhor o pós-pandemia. Eu agradeço aí a querida Tereza Meche, faço uma homenagem também aos nossos funcionários lá na ordem, tão valorosos, né, o nosso presidente Breia, por esse espaço aqui para poder falar sobre tão importante tema. Muito obrigada. Obrigada, professora Cláudia, sempre professora de todos nós, né? Vamos passar, então, ao doutor Bruno Miragem, já apresentado, né? Desculpem até Maria Cláudia e Bruno, que eu fui muito sucinta na apresentação, mas todos são conhecidos, né? E não se queria tirar espaço do que os colegas vão falar. Muito bem. Muito obrigado, Tereza, querida presidente da nossa Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio Grande do Sul. Sempre uma alegria dividir contigo estes eventos e toda essa caminhada, né, de tanto tempo. Eu gosto de sempre participar, sempre recebo esse elogio maravilhoso, né? Tão jovem. Eu sou tão jovem há 20 anos, eu continuo tão jovem.
né? Eu me lembro muito até de uma oportunidade, o nosso querido ministro realmente de guri, mas estão chamando de guri há décadas. Eu digo, então tá bem, né? Mantemos assim, mantemos assim. Eu queria cumprimentar, então, a minha querida Tereza, amiga, líder da nossa UAB do Rio Grande do Sul, a minha estimadíssima presidente Maria Miranda, extraordinária liderança da nossa OAB nacional, um motor, né, que trouxe o direito consumidor no plano da luta da advocacia, especialmente a partir da última gestão, né, do nosso presidente Lamáquia, como um dos grandes protagonistas das bandeiras principais da Ordem dos Advogados. É uma alegria sempre estar dividindo com a Maria também essas oportunidades. E a nossa querida professora Cláudia Lima Marques, minha estimada amiga, sócia, colega de tantos e tantos projetos, né, e de tantas e tantas lives, né, que temos tido aí a oportunidade agora de participar juntos. Ontem ainda estivemos juntos, né, em outras que se seguem. Então, uma alegria estar com vocês e com esse público tão numeroso, né? Todos nós aí estamos aprendendo, alguns já com mais intimidade, outros menos, esses novos meios de comunicação com os quais nós tivemos, aqueles que ainda não tinham uma familiaridade, né? Eu me lembro, eu e a professora Cláudia gostávamos muito de falar vamos fazer uma call, né? Agora não tem mais call, né? Agora é videoconferência, é live, né? É webinar, né? Nós sempre falávamos da call, agora isso terminou, né? E todos nós estamos reaprendendo esses novos instrumentos da tecnologia que vêm seguramente para ficar, né? Que não diminua a nossa proximidade física nas oportunidades que tivermos, mas que facilite justamente esse diálogo de pontas, né, do país, da lá Marié, Maceió, né, nós aqui no Rio Grande, a professora Cláudia no interior do Rio Grande. Então, realmente, é muito bom estarmos juntos. E vou ser muito breve nas minhas observações, até porque a Marié e a Cláudia tocaram assim, pontos muito importantes que dizem respeito justamente às consequências da pandemia para o direito consumidor, seja questões novas propriamente ditas, seja, sobretudo, e eu acho que é uma linha comum nas observações tanto da Maria quanto da professora Cláudia, né? Questões que não são novas, mas que ganham novas cores com a pandemia, né? Quer dizer, a própria Maria trouxe tantos exemplos da própria luta da advocacia nos problemas de desrespeito aos direitos do consumidor pelo transporte aéreo de hoje, né? Que não nasceram em março, mas que tem justamente o seu destaque nesse momento. E, da mesma maneira, a questão do superendividamento, que é uma bandeira histórica dos consumidores brasileiros, dos consumeristas brasileiros, né? Esse projeto que está aí já há quase 10 anos, com um propósito, né, de recivilizar, né, a economia, de recivilizar essa sociedade que é a sociedade de consumo, mas que cada vez mais nas últimas décadas, sobretudo, é a sociedade do crédito, e que, portanto, merece, né, um tratamento específico e de proteção efetiva dos consumidores, considerando as especificidades desse contrato de consumo e das repercussões desse contrato de consumo na vida cotidiana dos consumidores. E, de certa maneira, são dois bons exemplos de questões que afetam diretamente os direitos do consumidor e que têm, então, essa intensidade, esse agravamento maior em razão da pandemia. E vale dizer, né, não é por acaso, né, que países de primeira linha na defesa não só dos direitos dos consumidores, mas dos direitos fundamentais do cidadão, né, tenham tentado para isso, e o exemplo
né, sempre vale dizer, o direito alemão agora, na lei de emergência, cuidou de estabelecer uma moratória, quer dizer, não houve nenhum preconceito, né, em relação ao entendimento de que há situações, né, que podem ser, como que vivemos, circunstâncias excepcionais aplicáveis a todos, mas podem ser circunstâncias subjetivas, os acidentes da vida, que levam à necessidade, né, de uma renegociação, que levam à necessidade de nós darmos intensidade aos deveres de colaboração, de cooperação, de lealdade, boa-fé. Tá? E, por outro lado, também, agora, na pandemia, nós observamos, frente, sobretudo, sim, a um risco de inadimplemento em escala, e o inadimplemento em escala, que é o inadimplemento dos consumidores, mas que também é o inadimplemento dos fornecedores. E ninguém tem dúvida, né, em relação a esse inadimplemento dos fornecedores, de que ele se deve a um fato que é impossível aos fornecedores evitar ou resistir à pandemia, às medidas de polícia administrativa que impuseram restrições à liberdade e à propriedade das pessoas, à circulação, às atividades econômicas. Ninguém duvida, ninguém questiona, né, que esta impossibilidade de cumprimento, temporária ou não, ela é uma impossibilidade de cumprimento sem culpa do devedor, sem culpa do fornecedor, e que, portanto, traz consigo justamente a possibilidade, seja de resolução do contrato, né, com a restituição do estado anterior, que é muito importante, quer dizer, respeitando os direitos básicos do consumidor, e eu diria até os direitos fundamentais, porque se há resolução do contrato e o consumidor já pagou eventualmente, realizou a sua prestação, ele tem direito ao reembolso, à devolução, ao contrário, inclusive, do que acabou dizendo alguma medida provisória mal escrita por aí, notadamente a medida provisória 948, que neste aspecto, ofende o direito fundamental à propriedade das pessoas. Quer dizer, como é que eu vou pagar algo, não receber a contraprestação, eu, consumidor vulnerável, e não ter direito ao reembolso? Isso é inimaginável em qualquer país civilizado. Isso deve ser inimaginável no Brasil, e, sinceramente, o Poder Judiciário, se o Congresso Nacional não atuar, devemos confiar no Congresso também, mas se o Congresso não atuar, seguramente o Poder Judiciário saberá atuar nesta matéria. O que não se diz, o que não se desconhece, insisto, né, das dificuldades num descumprimento em escala, eventualmente, de se fazer frente a essas restituições imediatamente, e nesse sentido, lá no transporte aéreo, uma solução de meio, que é uma solução que difira no tempo a devolução dos valores, é uma solução, né, que, bem ou mal, né, podemos até discutir conteúdo da decisão, se seria o caso de diferir em 12 meses, 6 em 8, etc., mas é uma solução equilibrada sob certo aspecto. Mas também, e aí a nossa presidente Maria trouxe um ponto muito importante, a professora Cláudia também traz, e nossa assistência aqui, e viu uma observação muito feliz do nosso Cristiano Aquino, inclusive foi diretor do PROCON do Rio Grande do Sul, diz muito bem, né, que há uma preocupação fundamental, além do cumprimento ou não, propriamente, porque de fato o cumprimento se torna impossível em muitas situações, ou se torna dificultado aos próprios fornecedores em muitas situações, mas o que cumprimento? Do dever principal de prestação. Eu não posso cumprir o contrato, não posso cumprir lá o transporte aéreo porque fechou o aeroporto, porque a fronteira foi fechada, porque foram cancelados voos fora do poder de decisão, de possibilidade de decisão do próprio transportador aéreo, está tudo certo, né? Mas no próprio transporte aéreo, desde que o mundo é mundo, e não significa que só porque é um contrato de consumo, mas é do tipo social do contrato de transporte aéreo, é do tipo legal do contrato de transporte aéreo, a partir da sua legislação, da sua disciplina no direito brasileiro do Código Civil 2002, que há obrigações do transportador para além do simples transporte, para além da deslocação da origem ao destino. Há deveres que são deveres acessórios, né? O dever de garantir condições, como disse muito bem a Marié,
né, condições ao sujeito que está no meio da viagem, que não chegou ao destino, cuja viagem é interrompida por fato alheio à responsabilidade do transportador, ele permanece com deveres acessórios. Permanece com deveres acessórios cujo descumprimento gera dano. E aí não tem nada a ver com a pandemia. Aí não tem rigorosamente nenhuma relação de causalidade com o fortuito ou a força maior que caracteriza a pandemia. Quer dizer, deixar as pessoas abandonadas num país qualquer, longe das suas casas, isso viola deveres acessórios, como também viola deveres acessórios, e o exemplo foi muito feliz aqui do Cristiano Aquino, por isso que eu fiz a citação, né, de empresas que, por conta da pandemia, seja por determinação administrativa ou por conveniência e cautela, até sob certo aspecto elogiável, em relação à proteção da saúde e segurança dos seus próprios funcionários, dos seus colaboradores e dos próprios consumidores, restringem ou fecham mesmo o atendimento presencial aos consumidores. Concessionárias de serviços públicos, o exemplo dele é um exemplo que vem ocorrendo aqui no Rio Grande, concessionárias de energia elétrica, para ser bem preciso, que são autorizadas por agência reguladora para que seus funcionários que fazem a leitura do consumo, né, não sejam atingidos eventualmente, né, ocorram expostos ao risco da contaminação, são autorizados a fazer a tarifação pela média do consumo. Porém, os exemplos que estão se percebendo, não só no Rio Grande do Sul, em vários estados do Brasil, é o quê? De que essa tarifação pela média é uma média, digamos assim, um pouco arbitrária e sempre superior. Então, famílias pobres, agora, antes de entrarmos aqui, eu vi uma reportagem, né, uma família humilde, possivelmente na tarifa social de energia elétrica, que consome muito pouco, né, com uma tarifa calculada pela média de R$2.000 mensais, né? E aí ela busca, eventualmente, a concessionária para reclamar disso, só que a loja está fechada, o call center não funciona, é aquela inteligência artificial pouco inteligente, né, das respostas pré-prontas no chatbot, né? O telefone não funciona, ela não consegue nada. E se ela não pagar, em 45 dias pode ter a sua luz cortada. Quer dizer, então, essas oportunidades ou oportunismos de violação de direitos dos consumidores também devem ser coibidos. E aí entra, nesse exemplo específico que referi, naturalmente, a regulação de serviços públicos, que é deficiente, que é trágica no Brasil, né? Mas, por outro lado, põe luz nesses deveres acessórios, de modo que, se hoje nós falamos, né, que há uma impossibilidade, é preciso olhar com cuidado, especialmente nessas situações em que a impossibilidade de cumprimento, de um lado, deve ser compreendida pelos consumidores para efeito de que não resolvam contratos ou que não ingressem com ações, etc. e tal, porque os setores econômicos podem, eventualmente, ser muito prejudicados, desaparecer, concentrar, né, lesão à concorrência e tudo mais. Por outro lado, deve-se ter um olhar muito atento aos deveres acessórios, anexos, né? Dever de proteção, dever de informação. Quer dizer, a questão do crédito, como disse muito bem a professora Cláudia, sustenta há muito tempo, né? Não quer dizer, né, que o sujeito que deve não vai pagar. Quer dizer, não é uma legalização do inadimplemento, não é uma regularização do calote, como alguns querem desmerecer muitas vezes essa iniciativa, que é uma iniciativa de todo mundo civilizado. Quer dizer que a concessão de crédito tem que ser uma concessão responsável, significa dizer, com informação, com esclarecimento para as pessoas, não se aproveitando dos mais vulneráveis, de vulnerabilidade agravada, dos idosos. E isto, observem, isto é manifesto no Brasil. Isto é notório, ninguém nega. Isto basta sair às ruas para nós vermos o que é feito em matéria de concessão de crédito nesse país. E feito especialmente em relação aos mais vulneráveis. Né? Aos mais vulneráveis. Isto é uma realidade notória. De modo que, quando nós falamos,
né? Seja do superendividamento, seja do transporte aéreo, seja desses contratos todos que a pandemia agrava as situações de inadimplemento. É certo que na pandemia nós temos um caso fortuito ou de força maior, sim, que torna esse inadimplemento, em muitas situações, inevitável, mas da principal, não dos deveres acessórios, não da obrigação que permanece tendo o fornecedor de atender o consumidor, de solucionar os problemas, né, de informá-lo adequadamente, de atendê-lo num serviço de atendimento, numa loja física, quando for o caso, né, de não se aproveitar da situação para cobranças indevidas, né, justamente porque esse momento, de um lado, reforça, e com isso encerro a minha exposição brevíssima aqui, reforça esse papel que o direito do consumidor sempre teve no direito brasileiro, na experiência brasileira, né, que é o papel civilizatório. O direito do consumidor civilizou o mercado brasileiro, né? Esse mercado brasileiro, que era um mercado que não conhecia, né, há 30 anos atrás, padrões mínimos de qualidade, ou deveres mínimos de qualidade. Os exemplos são conhecidos aqui, né? Todos têm uma larga experiência de direito do consumidor e lembram disso, os exemplos sempre foram muito repetidos. Não se tinha data de validade em produto, não se tinha informação básica sobre características do produto. O direito do consumidor foi civilizando isso, né, com seus deveres, né, com essa questão estrutural do contrato de consumo, da oferta, da publicidade, né? Pois, nesse momento, que não deixa de ser um momento em que nós temos, pelos eventos catastróficos que estamos vivendo, pelas crises que se multiplicam de toda a ordem, né, crise econômica, crise social, crise política, nós temos um risco de barbárie? Temos. E o direito do consumidor terá o papel, e assume para si o papel, de ser o elemento, o agente civilizador daquilo que lhe pertine, que é o mercado. É o mercado de consumo, é a vida econômica, é essa dimensão. As pessoas não são só a sua dimensão econômica, nós sabemos, as pessoas são cada vez mais, né? E vivemos muito isso, são a sua dimensão biológica da vida, é a sua dimensão social, né? São a sua dimensão espiritual, muitos de nós, né, nesses sacrifícios, nessas dificuldades todas, temos, cada um na sua visão, né, também uma dimensão espiritual, mas somos necessariamente uma dimensão econômica. E nessa dimensão econômica, o direito do consumidor retorna com a sua força, com o seu protagonismo, com o seu papel civilizador, e no Código de Defesa do Consumidor, que tanto se tentou, e até hoje se tenta, e poderá se tentar logo em seguida, e sempre temos que estar vigilantes, relativizar suas regras, dizendo, não, isso está ultrapassado, não, os consumidores não são mais vulneráveis. Mas como não são mais vulneráveis? Num Brasil de 30% de analfabetos funcionais, num Brasil de miseráveis, como os consumidores não são mais vulneráveis? O que é isto? Né? Fazer qualquer ilação nesta matéria, né? Dizer-se, não, mas nós temos que trabalhar com os incentivos, etc. Os incentivos são muito bons, mas sem deixar de considerar a realidade brasileira, de hipervulneráveis, de uma sociedade extremamente desigual, em que os que mais precisam da lei não são os que mais têm. Os que mais precisam da lei são os que menos têm. São os mais pobres, os de menor instrução. E por isso o direito do consumidor, me parece, né, vai renascer nesse momento, e renasce nesse momento como um dos grandes bastiões da cidadania brasileira e da proteção dos vulneráveis e de recivilização, uma fronteira contra a barbárie, um grande instrumento, um grande bastião da civilização brasileira. Muito obrigado, uma alegria estarmos juntos, que tenhamos aí um debate muito frutífero nos minutos que nos faltam. Colegas, obrigada, Bruno. Colegas, eu tenho aqui algumas inserções que nem todas são perguntas. Eu colocaria, e os colegas poderiam responder ou fazer algum comentário acerca? Por favor. Bom, a do doutor Cristiano Aquino já foi respondida, né? O Bruno Miragem pegou e já... Né? Mas nós temos aqui uma colocação de Leonardo Godinho.
Ele faz um comentário dizendo que o consumidor ainda é um elo fraco na hora de requerer os direitos, né? E mais adiante coloca que empresas financeiras estão depositando um valor na conta do aposentado ou pensionista sem o consentimento. E se ele não devolve esse montante, vira um empréstimo consignado com altas taxas de juros, né? Leonardo Marinho é do PROCON de Bagé, do Rio Grande do Sul. Doutora Maria, doutora Cláudia, o Bruno aqui saiu, vamos ver se ele volta para também fazer um comentário. Eu posso começar? Essa parte é bem interessante, porque ela trata exatamente do que a doutora Cláudia e nós da comissão temos batido muito, que é vinculada exatamente ao que gera o superendividamento, né, doutora Cláudia? Então, era oportuno a doutora Cláudia falar. Agora, com relação à primeira parte que ele falou, do comentário dele com relação ao CDDC, eu gostaria que você repetisse, Tereza. A primeira parte que primeiro eu fiz a saudação para o Cristiano Aquino, que o nosso... Não, é quando ele fala do CDDC. Tá? O Leonardo Godinho, que é Sim. do PROCON de Bagé, aqui no Rio Grande do Sul, ele faz uma colocação dizendo que o CDC não está acompanhando a evolução consumerista. Isso, é esse ponto que eu gostaria de ressaltar. E mais adiante ele fala das financeiras. Aí eu vou tocar nesse ponto, doutora Cláudia, inicial, que em parte eu concordo com ele, sabe? E essa é uma das pautas que nós vemos trabalhando muito, que apesar de eu entender que o Código de Defesa do Consumidor ele ainda é uma grande legislação em defesa do consumidor do Brasil. Ele está muito à frente, ele é muito evoluído, entendeu? E que, às vezes, não é utilizado de acordo como deveria ser utilizado, e nem cobrado pelos consumidores como ele deveria ser cobrado. Agora, quem precisa de algumas atualizações é necessário, e que isso está em andamento, tanto no projeto de lei 3515, como no projeto de lei 3514, né? 14 que fala das questões de internet e tal, doutora Cláudia, e que isso depende dos nossos legisladores, mas que os advogados consumeristas, os defensores dos consumidores, já têm trabalhado nisso e têm visto essa visão. E que nós temos procurado, inclusive, os nossos juristas, através dos seus estudos e das suas publicações, exatamente adequar a situação atual que nós vivemos, porque quando o código, em 1990, não existia internet, não existia compras na internet. Então, é necessário uma atualização, é necessário, mas nesses aspectos dos quais nós já estamos trabalhando para isso, só que depende dos nossos parlamentares. Aí eu gostaria que a doutora Cláudia complementasse, que aí quando vem o 3515, que é uma matéria que nós estamos trabalhando muito nesse momento. Bem, eu gostaria de agradecer as observações e perguntas, né? E também cumprimentar o trabalho realizado pelos PROCONs, né? Que são realmente a linha de frente da defesa do consumidor, né? E mencionar essa, vamos dizer, essa fraude, né? Que é depositar previamente valores em contas bancárias, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça, quando da elaboração do Código de Defesa do Consumidor, né? E nos faziam um curso rápido de combate à corrupção. E nesse curso rápido de combate à corrupção, o primeiro ponto era esse: olhe sempre a sua conta bancária, porque pode alguém ter depositado alguma coisa. Eu dizia, não, mas isso nunca acontece. E não é que eu estava lá em Brasília e depositaram na minha conta dinheiro. Então, esse é um velhíssimo truque ligado à corrupção no país, né? Então, eu sinto saber que isso ocorra no Rio Grande do Sul, não é que seja uma prática, não pode ser de fornecedores sérios de crédito, né? Porque não cabe ao consumidor ele estar
devolvendo valores, né? Eu sugeriria considerar que é uma amostra grátis de um crédito futuro, sabe? Porque é um absurdo isso, ainda mais com pessoas idosas hipervulneráveis, como mencionou muito bem a doutora Marielle. Mas o que mencionou também o professor Bruno Mirage é que nós, da Defesa do Consumidor, nós temos que estar muito vigilantes, porque muitas vezes essas práticas comerciais proibidas, né? Mencionaram telefonemas e assédio ao crédito, né? Ele é tão facilitado no Brasil que a pessoa parece que luta com uma espécie de, o consumidor, né? Uma espécie de presunção de má-fé do consumidor, né? Então, inverte-se a lógica, né? Quando a presunção tem que ser sempre de boa-fé, né? Foi necessário, inclusive, para as empresas que isso estivesse na Declaração da Liberdade Econômica, né? Então, é um absurdo que isso ocorra contra consumidores. Então, nós temos que estar muito vigilantes para a defesa do consumidor não sofrer uma diminuição nessa época, né? E, por isso, a importância de atualizar o Código de Defesa do Consumidor quanto à massificação do crédito, né? Volto aqui a algum tempo atrás, né? Em que estavam se tentando incluir, em 2004, 50 milhões de pessoas no sistema financeiro brasileiro bancário. Esses números estão num relatório da FEBRABAN. Eu, particularmente, achava impossível que se incluísse 50 milhões. E foram incluídos 52 milhões de pessoas, né? Então, um outro problema no Brasil é chamado educação financeira, que é muito limitada, né? Assim como a educação formal, como muito bem disse o professor Bruno Mirage, nós temos 30% de analfabetos entre os idosos, né? E isso realmente é muito forte e prejudica, né? Então, eu gostaria apenas de cumprimentar e dizer que é uma pena que exista essa prática abusiva, fraudulenta, né? E que tem que ser combatida fortemente pelo PROCON e pelo Judiciário, se ela existe no país, né? Eu concordo com o que foi dito, e a solução acho que a professora Cláudia deu aí para o problema. Acho que essa questão da amostra grátis, ela é excelente, vamos dizer assim, do ponto de vista de estratégia, inclusive, né? Porque isso até há muitos anos, houve uma situação, não era tão agressiva como essa, mas havia uma situação muito discutida em relação à publicidade enganosa para idosos, aliás, há 20 anos atrás, nós estamos discutindo ainda hoje, da questão do 0% de juros, né? De um outdoor que se colocava, salvo engano, foi em São Paulo, né? Perto das paradas de ônibus e tal, dizendo que o empréstimo é consignado para idosos e tal, era 0% de juros. Aí, pequenininho, numa altura que o sujeito de ônibus não conseguia enxergar, dizia nos primeiros 3 meses, depois a taxas tais e quais. E o pedido do Ministério Público de São Paulo foi justamente não no sentido que seria contra a propaganda, eventualmente, ou até de uma indenização por lesão a direito difuso, né, publicidade enganosa, mas ao lado desses pedidos houve um pedido justamente do cumprimento específico da oferta, quer dizer, tal qual ela foi compreendida pelo consumidor, que era o 0%. E o que se dizia ali, né, e que foi basicamente o espírito da resposta da professora Cláudia, né, a pior sanção para o mau fornecedor nessa situação é ele perder, digamos assim, o resultado do ilícito que ele está buscando obter, do ganho ilícito que ele está buscando obter, e ainda ser punido. Quer dizer, então, há um prejuízo, né, do fornecedor nessa prática. Então, talvez, né, especialmente o colega Ed Procon, aí em Bagé, né, o próprio Procon terá, eventualmente, condições de fazer essa aplicação muito estratégica, vamos dizer assim, das regras do código, né, conjugando a ideia do cumprimento específico, a amostra grátis, nesse caso, pelo 39 parágrafo, mas, quem sabe, até o cumprimento específico, e o 46, que é conhecido nosso, né, que aquilo que não foi informado ao consumidor não obriga. Obrigada. Temos aqui também, na mesma esteira do Leonardo, do PROCON de Bagé,
Nós temos a doutora Claiciane Alves, aqui não define de onde é. Refere que, no mesmo sentido do colega Leonardo, ela vê em ligações telefônicas já estão colocando o aceite, ou seja, isso tudo nós conhecemos. Ligam, oferecem, inclusive não é só com crédito, né? Seguro de vida, dentre outras coisas, né? Principalmente focando aqueles idosos, né? Uma situação que, lamentavelmente, pelo menos aqui para nós, não é nova, vem de muitos anos atrás. Eu acho que todos nós conhecemos isso, né? Então, por favor, colegas, um comentário seria possível? Mas o teu pai... Posso iniciar? Claro. Só porque eu acho que vai... Não, só porque eu acho que a minha bateria vai terminar aqui. Acabou de me avisar aqui. Então, eu vou pedir desculpa se eu cair, não é por gosto, viu? É porque vou ter que tirar o cabo no outro aqui para alimentar. Mas eu acho que a solução, nesse caso, é muito parecida com a solução que foi apontada pela professora e por nós na questão desse depósito, né? Que é mais agressivo, mas talvez não seja tão mais agressivo, é tão agressivo quanto. Né? Porque, na verdade, essa é uma situação, talvez, das primeiras, né, de desrespeito a direitos do consumidor, ou seja, uma oferta de algo que não foi solicitado, tentando criar um fato consumado, apostando em parcela dessas práticas que elas não serão percebidas pelos consumidores, às vezes são pequenas parcelas ao longo de várias faturas, né, de várias cobranças, melhor dizendo, né, de vários débitos, um pequeno débito ali não identificado, às vezes com um código não identificado, um pouco claro. A situação é a mesma, quer dizer, nós temos aí, podemos tanto caminhar pela equiparação à amostra grátis do 39 parágrafo, quanto do 46, o que não foi informado não obriga. Mas nesse caso ainda, há um outro aspecto que é justamente uma cobrança indevida. E aí há uma luta histórica dos consumidores brasileiros para a adequada leitura pela jurisprudência do artigo 42 do Código em relação à cobrança abusiva de dívidas. A cobrança de dívidas a cobrança indevida de dívidas, por exemplo, não é a cobrança abusiva, é a cobrança indevida de dívidas. Ou seja, a cobrança de uma dívida que não existe. E nesta regra, né, o Código de Defesa do Consumidor foi de uma inteligência absoluta, inclusive depois, né, trazendo a própria regra do enriquecimento sem causa, quer dizer, que é a devolução em dobro, né, salvo engano justificável. Né? O que acabou fazendo a interpretação jurisprudencial, no nosso, respeitosamente, né, mas no nosso modo de ver com algum equívoco, foi justamente exigir ler este salvo engano justificável como sendo uma exigência da demonstração de dolo, de má-fé do fornecedor. Não é o que está escrito ali. A interpretação literal da disposição indica o contrário, indica que quem deve sustentar e demonstrar a existência de um engano justificável é o fornecedor para eximir-se de devolver em dobro. Se ele não conseguir se desincumbir desta prova de que houve um engano justificável, por alguma razão, ele deve, né, devolver em dobro, e essa devolução em dobro, essa dobra é justamente a sanção legal pela cobrança indevida de dívida. Aqui é um caminho que a jurisprudência ainda precisa trilhar, salvo engano. Esta matéria, depois de se encontrar durante muitos anos consolidada no STJ, há um movimento jurisprudencial de revisão desse entendimento, ainda não veio a plenário, até onde eu tenho conhecimento, mas há um certo incômodo, né, por parte da jurisprudência, de modo que podemos, eventualmente, acho que é uma grande oportunidade que o direito do consumidor brasileiro tem de rever essa interpretação que hoje é prevalente, retornando àquilo que parece ser o espírito do próprio Código, da regra estabelecida no artigo 42.
Eu também gostaria. Também gostaria de concordar e dizer do próprio projeto de lei 3515, quando vai combater o assédio de consumo, ele prevê isso, né? Que eu até mesmo, eu não consegui achar aqui o documento, mas até mesmo a proibição da contratação por telefone em período normal, não no período da pandemia, né? Toda vez que essa contratação não for suficientemente esclarecida. Eu também não mencionei, mas é parte do projeto 3515, é a entrega da cópia do contrato, de um resumo sobre qual vai ser, vamos dizer, o peso que esse contrato vai trazer no orçamento familiar, né? Então, a chamada oferta prévia, que é um instrumento muito usado na Europa para evitar que as pessoas, vamos dizer, contratem, aqui foi mencionado o seguro também, não é? Contratos de longa, cativos, né? De longa duração, sem uma reflexão maior sobre o peso no orçamento, prometimento de renda, né? E, vamos dizer, a necessidade ou não dessa contratação. Então, combater o assédio e tentar uma melhor reflexão. E queria, a minha última participação nessa importante pergunta, é que o projeto de lei 3515 trazia, inclusive, um direito de arrependimento no crédito, que é comum na Europa, né? E o projeto 3515 trazia o direito de arrependimento no crédito consignado. E por quê? Porque o consignado, ele é, vamos dizer, mortal, né? Uma vez assinado, não será retirado nunca, porque ele já vem antes do fim, né? Tira a disponibilidade do pagamento. Mas parece que nesses concertos para um texto de consenso, esse direito de arrependimento está, se não foi tirado, está sendo fortemente diminuído. Seria uma coisa interessante, mas não temos ainda experiência no Brasil nesse tipo de direito de arrependimento, que é comum em todo tipo de crédito na Europa, por exemplo. Me permitem mais uma? Temos aqui pergunta Nayá Mânica. Como analisamos os contratos bancários? Isso é interessante, que estão sendo prorrogados com taxas de juro, sendo que os juros já estariam calculados, mas em virtude da calamidade, ou seja, pelo que eu entendi aqui, doutora Nayá fala em juros acrescidos pela prorrogação. Se assim entendi a pergunta. Né? E aproveitando também aqui, fala que a Caixa Econômica Federal está colocando contratos com valores a maior do que a pessoa referia, no caso aqui os garis, que fazem contrato e o contrato é a maior do que recebe. Pelo menos foi assim que eu entendi. Bem, eu agradeço também essa reflexão e essa importante dúvida, né? E eu queria trazer como resposta, né, para esta problemática, vamos dizer, dessa novação, né, que é uma novação que está sendo feita pelos bancos, não é de forma nenhuma uma moratória, né? E afirmar que, nesse caso, assim como nos antes mencionados das medidas provisórias, né, que não tem uma clareza muito grande na sua redação, né? Eu acho que o melhor é a atividade legislativa. E há um projeto, eu escrevi um artigo com as magistradas Clarissa Costa de Lima e Carla Bertoncello sobre a chamada dilação, ou exceção dilatória, né? Que é um instrumento romano, porque há grande dúvida se as pessoas que não pagam durante a pandemia ou em força maior, se elas estão realmente em mora, né? Porque a mora é muito específica, né? E os romanos, então, surgiram essa ideia da dilação para o pagamento.
que era uma maneira de não quebrar os vínculos dos contratos em tempos tão difíceis, né? E pareceria que era isso que estava sendo oferecido nessas publicidades bancárias, mas não era. Era, na verdade, uma nova ação que os juros até aumentam, né, no final e são postergados. Bem, a mencionada lei alemã, de 27 de março, pelo professor Bruno Mirage, né, ela é muito específica, ela cria uma moratória de 3 a 6 meses e depois as partes poderão entrar em acordo para o pagamento e, se não entrar em acordo, há uma devolução, então, em porcentagens, que eu não me lembro bem se são 10% a cada nova porcentagem, ou o contrato, se for por tempo determinado, ele se prorroga em 3 ou 6 meses. Então, é um critério bem interessante. Primeiro, a conciliação, ou vamos dizer, o acordo, né? E depois esses pagamentos, vamos dizer, de porcentagens fixas, né? Bem, mas eu queria chamar a atenção para o projeto de lei 1997 de 2020, que é oriundo dessa minha sugestão e da professora Clarissa e da professora Karen, né? E o eminente senador lá de Alagoas, né, Rodrigo Cunha, fez essa sugestão criando uma moratória, vamos dizer, automática para serviços públicos de pessoas de baixa renda e depois uma moratória que o consumidor pode pedir nos outros serviços, nos outros contratos de longa duração, inclusive nos bancários, né? Então, é um projeto muito interessante, tem recebido críticas, mas me parece que é frente ao desconhecimento, justamente porque é necessário, nesse momento, realmente dar um sopro de vida para as pessoas, que seria essa pequena moratória, e depois fazer o pagamento, né? Enfim, eu vejo que essas práticas, né, vão acabar no judiciário, porque as pessoas, claro, aproveitam essa nova ação, né, achando que está sendo concedida uma moratória, quando, na verdade, só estão prorrogando e piorando o crédito, né, consolidando, às vezes, até cláusulas abusivas. Então, isso naturalmente desaguará no judiciário e a solução melhor que eu vejo para esse problema das dívidas é o PL 3515, que é um projeto que não era para a moratória, mas que hoje é imprescindível, porque ele vai permitir um instrumento de conciliação acompanhado pelo Estado, pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É diferente de um feirão de dívidas que a pessoa vai sozinha no feirão de dívidas, né? Então, eu acho que realmente esse projeto se torna ainda mais importante. Mariana, não sei se quer falar alguma coisa? Não, falou super bem, completou. Nós temos outras colocações. Vamos fazer uma coisa, posso fazer mais duas só, que serão rápidas? Tá, primeiro, essa é Lucas Lazzaretti, diz que não está relacionado aos tempos de pandemia, mas achou pertinente o questionamento. Acho que esse aqui é respondido em uma linha. O CDC deveria ser aplicado na relação médico-paciente? Ou esta relação deveria ser regulada por um regime próprio? Bem, eu considero que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável na relação médico-paciente, né? Principalmente nos hospitais pagos, né? Com remuneração, que é o único limite do Código de Defesa do Consumidor, é que os serviços têm que ser remunerados, direto ou indiretamente. Nos serviços públicos, a remuneração são uti singuli, né? Água, luz, etc. Nos serviços públicos uti universi, né, em geral, como o SUS, né, eu particularmente não defendo que é uma relação de consumo, e sim uma relação de cidadania. Também tem um regime até de responsabilidade objetiva, né, própria, etc. Existe um autor, o doutor Risato Nunes,
Nunes, exatamente. Exato, no desembargador aposentado. Desembargador de São E tem Paulo, se não me engano, né, que é um belo livro também, ele É. já defende a aplicação do CDC mesmo ao regime vamos dizer, dos hospitais do SUS. Eu acho que o direito público, no caso, né, é que é aplicável nesse caso. Mas a relação médico-paciente, ela não tem privilégio de regime próprio, né? O Código Civil trouxe algumas linhas, mas nenhuma contraditória a jurisprudência já estabelecida com base no próprio Código de Defesa do Consumidor. Bom, aqui eu tenho uma última, até teria uma colocação do Cristiano Aquino sobre qual a opinião sobre a discussão do aumento da margem consignada dos aposentados, né? E uma outra colocação aqui sobre a relação escola pai de alunos frente à mensalidade escolar nessa época de pandemia. Sei que é um assunto extenso, nós aqui discutimos, e as opiniões variam, e num estado é uma situação, no outro é outra, né? Mas aqui o Paulo Torre coloca, inclusive, que antes de negociar, a escola pede que os pais assinem um termo, preenchimento de uma declaração, onde, dentre outras questões, pedem que sejam declarados os rendimentos abusivos. Eu vou deixar para a Maria a parte das escolas, né, Maria, que é a nossa grande presidente, que tem atuado muito nisso, e só queria fazer uma menção sobre a margem de consignação. Eu não falei na minha interferência, quando falei na minha palestra, sobre um parecer da Ordem dos Economistas do Brasil, que defende justamente essa ideia do mínimo existencial, não é? E defende muito a margem de consignação. E eles explicam do professor Manuel Garcia, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, e do professor Dr. Ricardo Sayeg, da PUC de São Paulo, presidente do Instituto por um Capitalismo Humanista. Nesse parecer muito interessante, com cálculos econômicos, né, eles chegam a dizer que o Brasil ganharia muito com a aprovação do PL 3515, porque ele traria de volta a economia das famílias, que são responsáveis por 65% do PIB brasileiro, 555 bilhões de reais. E como, né? Que milagre é esse? É justamente a margem do consignado. Porque se hoje nós comprometemos 70% do nosso, no Rio Grande do Sul, né? Ou 65%, ou 50% de tudo que as famílias ganham, né? Para o pagamento das dívidas, diretamente para os bancos, se isso pudesse ser agora disponibilizado para as famílias para a compra de remédios, para a compra de alimentos, né, para, vamos dizer, os pequenos empresários, né, da esquina, e isso traria esses 555 bilhões. E a cifra é mais impressionante ainda se nós comparamos com o orçamento de guerra, que trouxe para agora, né, para a economia brasileira, 600 bilhões. Então, é praticamente um orçamento de guerra que a aprovação do PL 3515 traria. Então, eu sou muito a favor de uma margem de consignação. Eu acho que a ideia, algum tempo atrás, era inclusive que o salário é impenhorável, e agora nós temos que, pelo menos, preservar o mínimo existencial das pessoas. Não se pode, eu já vi idosos chorando no banco quando vão tentar tirar dinheiro e só tem R$50 para o mês inteiro, né? Isso não é realmente digno, né? E não temos que melhorar, como bem disse o professor Bruno Mirage, né? O direito do consumidor tem que ter um efeito civilizatório, né? E isso não é de forma alguma a prática mundial hoje. Então, eu particularmente me manifesto muito a favor de uma margem de consignação. Mas deixo a questão da escola para a nossa especialista, a professora Marielle.
Eu não sou nem especialista, né? Porque é tanto debate, são tantos questionamentos, que a gente cria a nossa própria posição com relação à matéria. E a minha posição pessoal, evidentemente, é de que, primeiro, não pode haver um desconto linear, porque cada escola tem seu orçamento, tem sua estrutura, né? Nós não podemos comparar uma escola privada de periferia com uma grande escola de grandes centros e que cobram uma fortuna de mensalidade. Então, são patamares diferentes. É quando eu trago aí a conciliação, para não recorrer às demandas judiciais. E nesse caso específico que foi relatado, o que é que nós verificamos? Está ferindo o direito de privacidade do pai, onde já se viu assinar um termo declarando seu rendimento. Então, é uma ofensa ao seu direito de privacidade e que pode gerar, inclusive, uma demanda judicial. E que esse pai não é obrigado a fazer essa declaração em nenhum momento. Não existe uma regulamentação para isso. Aliás, não existiu uma regulamentação apropriada para essa questão de instituições de ensino. O que foi que houve? Uma nota técnica que saiu da Senacom, que não é uma norma determinante, é uma nota técnica que é o orientador e que não é obrigado a seguir. Se a escola encontra, junto aos pais, uma forma de deliberar com relação a descontos, com relação às aulas, com relação a isso, então a escola ela pode adaptar o seu sistema, que seja de melhor conveniência para ela, para a sua dotação orçamentária e para os pais. A nota técnica, ela não obriga, ela não é um orientador de cumprimento que a escola tem que fazer. A mesma coisa é o parecer do Conselho Nacional de Educação, que foi aprovado por unanimidade pelo MEC, mas também não é uma legislação, uma norma que tem que ser determinante para cada escola. Então, e o problema maior é que faltou uma regulamentação apropriada para isso. Faltou isso para as escolas. Por quê? Porque esse choque nacional entre as escolas privadas, nas instituições, porque não houve uma regulamentação apropriada, não houve. Houve apenas determinações não regulamentadas, não normas legislativas ou normas de leis que normatizassem de fato a situação. E o que criou essa incoerência do sindicato de escolas privadas, do sindicato de professores, porque saiu todo mundo no prejuízo. Porque numa situação como essa, são três situações que têm que ser analisadas. A situação da criança, do adolescente, que vai ficar com a precariedade do sua grade curricular, porque não está acostumado às aulas online. O maternal, que não tem como dar aula online, como dar essa assistência, não tem. Depois, os professores, que não estavam acostumados com esse sistema e que tiveram que se adaptar, eles mesmos, com a sua própria tecnologia, que nem de todos tem um alcance bom, mas às vezes tem alguns que têm até deficiências de internet, de computador, de câmera, de tudo mais. Então, e os professores tiveram que recorrer a isso, que a maioria das escolas não deram condições a esses professores fazer essas aulas, e depois, por fim, as escolas, que tiveram que fechar suas portas, mas que diminuiu também os custos de manutenção de energia, de água, de serviço, e que faltou um pouco de compreensão, de empatia entre todos para conciliar isso. Então, o que faltou, na verdade, foi isso. E, felizmente, ainda tem essas demandas e situações como essa, que eu considero crítica, de uma escola obrigar um pai a assinar um documento como demonstrativo de renda. Isso não existe. Isso é totalmente inconstitucional. Isso lesa a privacidade da pessoa. E que, se houver uma demanda judicial, infelizmente vai ser pior para a escola. Não estou aqui incentivando a isso, mas que pode gerar. E que vai ser prejuízo para a escola.
Então, a escola jamais pode proibir, ou pode, aliás, determinar que pais assinem termos sobre nada, porque se for assim, o pai também pode obrigar a escola a assinar termos que vai manter a grade curricular, que vai dar as aulas dessa forma ou daquela outra forma. Não é hora de imposições, é hora de conciliação. É isso que é a minha posição nesse sentido de instituições de educação. Doutora Cláudia, eu gostaria que a senhora falasse nesse sentido também. Eu concordo e queria só chamar a atenção para o artigo 107, a possibilidade, né, de uma convenção coletiva de consumo, quer dizer, as entidades civis de consumidores e associações de fornecedores ou sindicatos da categoria podem regular por convenção escrita relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia, características dos produtos e serviços, bem como a reclamação e composição do conflito de consumo. Então, essa norma do Código de Defesa do Consumidor é bastante antiga, foi usada na época da crise aérea, sobre overbooking, até mesmo pelo Brasilcom. Nós temos no Rio Grande do Sul, né, tantas entidades, tantos sindicatos. Eu acho que realmente falta diálogo e talvez a escola, individualmente, não esteja conseguindo conversar bem com seus pais, mas se todas as escolas juntos, ou, por exemplo, todos os maternais, todas aquelas que pudessem se unir, conversassem com ajuda, eu acho que realmente ficaria bem melhor. Ou então, situações específicas, como mencionado, educação infantil, maternais. Maternal, né? fundamental. Eu acho que isso também seria uma ideia, né? Mas realmente a situação, até legal, está muito difícil e concordo com a Maria que não foi bem encaminhada até agora. Não. O que eu ainda ressalto na questão das escolas, porque o que nós estamos vendo hoje no Brasil inteiro? Evasão escolar, inadimplência, né, como os cursos superiores, as escolas, as universidades privadas, elas estão com 72% de inadimplência. Uma evasão enorme. Isso também pode acontecer nas escolas de ensino médio, fundamental e maternal. Então, o que a escola tem que fazer nesse momento é fidelizar os seus alunos. E a fidelização se dá através de uma harmonização do que é bom para mim, o que é bom para você, como é que nós ficamos melhores. É o diálogo. Senão você vai perder, porque vai ter muitas escolas. E muitas escolas vão estar de portas abertas para receber alunos. Então, vamos fidelizar, que é o momento para isso, né? Para você não perder a sua clientela e não chegar a um ponto de ter que fechar as portas, né? Que hoje esse momento é muito difícil, é um momento difícil demais e que nenhum de nós podemos avaliar o que será no futuro, porque é imprevisível, tudo é imprevisível. Muito bem. Lamentavelmente, vamos ter que terminar em razão do horário. Poderia ser mais, né? E realmente, esse problema das escolas nos preocupa e muito, né? Porque nós não sabemos até onde vamos, não sabemos aonde vamos chegar, né? Repito, estamos semi-encarcerados em razão de um inimigo que é invisível e que ninguém sabe como, usando a linguagem futebolística, ninguém sabe como nocautear. Né? E estamos numa guerra, né? É uma guerra, né? É uma guerra. É um momento de Porque guerra. A gente não vê o fuzil. Aplicado muito. É uma guerra onde não vê o fuzil do inimigo, porque é invisível. E eu sempre disse, quando eu lidei muito com o banco de dados por muitos anos, que a forma de se cobrar uma dívida iria definir o futuro da relação fornecedor e consumidor. Porque o consumidor só não paga por dois motivos. Não tem um terceiro. Né? Ele não paga porque não quer ou porque não pode.
O que não quer pagar, dependendo do que acontecer, vai até as últimas consequências, vai até atrás de um dano moral. Isso. Agora, o que não pode, dependendo da forma de tratamento que receber, ele vai ser fiel para o resto da vida. Ah, sim. Isso sempre foi assim e agora mais ainda. Mais ainda. Temos que dar as mãos? Temos. Né? Nós aqui temos uma campanha junto com a Assembleia Legislativa e os PROCONs, né? Que é no acordo que sairemos mais fortes. Maravilhosa essa campanha. A muito Ordem bonita. está como apoiador institucional, vamos trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar na campanha para aprovação da PL 3515. Vamos dar as mãos. Divulgar a cartilha da comissão, da nossa comissão, da qual você também faz parte, né? Confeccionando uma, né? E não percamos a esperança. Ô, Tereza, porque é bom ressaltar aqui que, além de presidente da Comissão do Consumidor do Rio Grande do Sul, você é membro titular da Comissão Nacional pela segunda gestão. É isso. Né? E fazendo um trabalho maravilhoso junto conosco, apoiando sempre nossos propósitos, nossas campanhas, uma participante brilhante da nossa comissão. Né? Não, trabalho bastante. O brilho eu deixo para a professora Cláudia e para a doutora Maria. Não, olha, nós somos uma constelação, e cada uma tem seu brilho próprio. Isso mesmo. E de mãos dadas, vamos em frente. Muito obrigada. E de mãos dadas, vamos iluminar o Brasil com a defesa do consumidor. Isso aí. Obrigada, doutora Maria. Obrigada a você, minha querida. Foi um prazer enorme estar aqui com você, doutora Cláudia, com o Bruno. Aos nossos... E com todos do Rio Grande do Sul, esse estado tão lindo e maravilhoso, que eu adoro.